Oh, Jesus. Graça e paz, irmãos. Continuam animados? Felizes com Jesus? Tem mais de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Aproveitando que você já está de pé. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Nós bendizemos o Senhor, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que só o Senhor é Deus e que estamos aqui por causa do Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Oh Espírito Santo, eu quero te pedir mais uma vez que o Senhor fique à vontade no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade entre nós e que o Senhor se revele a nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, pelo carinho, pela recepção. Glória a Deus. Pode sentar, fiquem à vontade. Oh, Jesus. Deixa eu achar aqui que eu preciso que saiu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo... Deixa eu ver aqui onde eu vou começar. A partir do 9 mesmo. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Irmãos, eu preciso ser rápida hoje, né? Por conta do horário. E o meu marido falou comigo que eu ia compartilhar hoje, que eu ia estar aqui com os irmãos, ministrando a paz de Deus. E aí você precisa ouvir do Senhor, né? Você precisa perceber no seu espírito o que o Senhor quer falar com a igreja. Nós não podemos vir aqui falar aquilo que a gente acha, que a gente pensa, embora às vezes a gente manifesta a nossa opinião em algumas áreas, mas quando a gente vem aqui, a gente vem para falar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E aí eu falei, Senhor, mas eu vou falar novamente sobre isso, eu vou falar novamente nessa área. E orei, e ontem cheguei em casa, eu confesso para os irmãos que os irmãos já viram a diferença, né, do pastor Paulo para mim. Eu não sou igual o pastor. Lógico que não, é um desafio. Hoje eu estava olhando ele ministrar e eu aqui olhando e falei, Jesus, tem certeza que eu vou ter que vir à tarde, Senhor? Que difícil. Mas eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar aqui com os irmãos é aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, que você esteja com seu coração aberto para receber. Eu vou ser rápida, porque Deus tem muito, muito para nós. Nós cremos no que nós temos falado. Nós cremos no que Deus tem para nós aqui, como igreja, no Varginha. Nós cremos que nós vamos crescer, avançar, ganhar almas, ganhar vidas. Quando nós falamos da casa cheia, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas pelo amor do Pai, pessoas sendo livres do inferno. Então, esse é o nosso anseio como igreja. E eu creio piamente que Deus tem isso para nós. Eu falava com o Paulo em casa, eu falei, amor, a gente precisa começar a ser mais precisos quanto a essa questão de mudar de prédio. Porque enquanto o discipulador Daniel orava de manhã, quando nós estávamos orando aqui pelos alvos, e nós oramos pelo prédio novo, eu senti muito claro, e eu acho que os irmãos também sentem isso, que Deus realmente quer fazer isso. Amém, irmãos?
Eu falava para ele, falei, amor, Deus vai mandar muita gente. E não vai comportar mesmo. O prédio não comporta, está muito calor. Aqui em cima é quente demais. Está muito calor e vai chegar uma hora que não vai ter jeito. A gente vai precisar mudar de prédio. E o Senhor quer nos dar, irmãos. O Senhor quer nos dar um prédio maior. E vai nos dar, amém? Então, há essa convicção mesmo, em fé. Eu estou assim com muita expectativa, com muito anseio, com muita vontade de trabalhar mesmo. Tivemos encontros de líderes, 40 horas. Semana que vem, no sábado, nós, as irmãs, as mulheres, estaremos lá no Grajaú, na capacitação da Rede Kids. Amém, irmãs? Estarão lá comigo, estaremos lá em nome de Jesus. Vai ser poderoso, muita expectativa. E eu não vejo a hora de sentar com as discipuladoras e planejar encontro kids, e planejar os eventos. Eu estou com muito anseio para trabalhar. E eu sei que eu vou trabalhar muito e que eu não vou me cansar. Amém? Nós não vamos nos cansar, mas nós vamos trabalhar muito. Então, há essa convicção, vai acontecer. Porém, eu acredito piamente, eu estava falando com ele, falei, amor, eu vou falar sobre isso, porque é o que eu creio no meu espírito, que tudo isso vai acontecer se nós formos uma igreja que, acima de tudo, ama a presença. De novo eu vou falar de reconhecermos quem somos diante do nosso Deus, de reconhecer o que o nosso Deus fez em nós, de quem nós somos. Eu falei para o Paulo, tudo isso vai acontecer se nós formos uma igreja que movidos pela presença. Sabe, crente apaixonado pelo Senhor. Que nós vamos fazer tudo o que nós temos que fazer, porque nós amamos o Senhor. E porque nós reconhecemos que Ele nos amou primeiro. É tudo por causa dEle. Fala isso pro seu irmão. Fala isso, fala assim, é tudo por causa dEle. É isso. Porque se não for, acho que eu estou falando muito, se não for por Ele, se não for por causa dEle, quando os dias maus vier, quando os desafios, as lutas, as crises, as decepções, as frustrações que faz parte, quando vier os dias maus, se não for por causa dele, se ele não for o centro, o que acontece? Desanima. E muitos até param. Então, nós tivemos um final de semana poderoso, muito mover, muita vida, gente. Nós vivemos o sobrenatural que é esse final de semana, muita vida, muita presença, muito Deus. Deus se manifestando a nós como igreja. E aí a gente fica animado, e a gente fica sonhando, e vai acontecer. Mas o dia mau vem. E muitos no dia mau parece que esquecem. Parece que esquece as palavras recebidas, parece que esquece as profecias, as promessas do Senhor, as experiências que teve. Muitos acabam parando, desistindo. Por isso que às vezes a gente não vê os irmãos que param no meio do caminho, que saem. Por quê? Porque Deus precisa ser o centro. Eu ouvi uma vez do pastor Naô em uma ministração, e eu falei, nossa, é forte, mas eu penso como ele. Que o crente que realmente teve uma experiência com o Senhor, o crente que teve uma experiência com o amor do Pai, o crente que sabe quem é Deus na vida dele, esse crente não retrocede. Pastor Naô disse isso. Ele falou, não para. Irmãos que... Sou eu que estou falando. Tá ruim aí o som para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então tá bom. Ele disse assim, crente que vai e volta, quer, não quer, hoje está bem, hoje está mal, hoje está animado, amanhã está desanimado, hoje está cheio, fervoroso, né, com óleo, as lamparinas lá cheias de óleo, mas amanhã está no raso, amanhã está frio, amanhã está desanimado. Ele disse que ele acha que falta, na verdade, o quê? Uma experiência com Deus. Deus, é o noivo. Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o meu Pai. Então, quem tem essa revelação, essa experiência, que ama Ele acima de tudo, esse permanece. E aí eu quero falar com vocês acerca de um homem na Bíblia,
que teve essa experiência. E eu amo falar sobre ele, eu amo ouvir, né? Meu marido ministrou um tempo desse aqui, porque eu acho que representa muito o favor de Deus mesmo, o alcance do Pai, representa muito quem é Deus, quem é o Rei dos Reis para nós e em nós. E eu quero compartilhar rapidamente sobre ele. Amém? Então, vamos. Eu acho que eu vou ler do começo. Espera aí. É isso mesmo, nós vamos ler todo. O texto é longo, ele é extenso, mas eu quero que os irmãos me acompanhem, tá bem? A revelação vem através da palavra. Não fica ouvindo, porque aí a sua mente vai dar uma dispersada. Eu quero que você entenda o contexto, que você acompanhe comigo. Amém? Então vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Aleluia. Bendita é a palavra. Aleluia. Então, irmãos, esse rapaz aqui, Mefibosete, ele era neto do rei Saul. Saul foi o primeiro rei lá de Israel. Os irmãos devem saber disso. E Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. E houve o ocorrido que Jonatas e Saul, eles morreram na batalha, né? Lutando lá na batalha, em guerra, eles vieram a morrer. E quando a notícia chegou até o acampamento, lá onde Mefibosete, que tinha apenas 5 anos de idade, 5 anos ele tinha, que Jonatas e Saul tinham morrido, a Bíblia fala que é a ama, né, a babá, nos nossos dias,
ela pegou Mefibosete e saiu ali correndo, desesperada. Por quê? Porque naquela época, o rei queria assumir o reinado, ele exterminava toda a parentela, né? Todos os herdeiros ali do rei que estava reinando até então. Então, essa não era a intenção de Davi. Davi não tinha intenção de aniquilar, de exterminar toda a parentela ali, o povo de Saul. Mas a Ama, achando que iria acontecer, né, achando que isso iria acontecer, ela sai com Mefibosete e ele sofre ali um acidente. O carro de boi passa por cima dos pés dele. E aquela criança, neto do rei, com 5 anos de idade, ele ficou aleijado dos 2 pés. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Esse é Mefibosete. E aqui, o contexto, a Bíblia nos fala que uma certa feita, um certo dia, Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Jonatas, ele era o quê? Seu amigo. Jonatas era amigo de Davi. Davi tinha feito um pacto com Jonatas, que está lá em 1 Samuel 18. Eu não vou ler agora para os irmãos, por conta do tempo. E é importante que os irmãos leiam a Bíblia. Então, lá nos ceifeiros, eu falo isso todo dia. Leia a Bíblia. Então, eu estou te falando aqui um pouco sobre Mefibosete, e você precisa ter curiosidade. Se você já leu, se você conhece esse contexto, essa história, glória a Deus, lê de novo. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E se você não leu, não fica só ouvindo. Mefibosete, que nome estranho. Nossa, Lodebar, neto de Saul. A pastora está falando que Davi fez um pacto com Jonatas. Então, leia, tenha curiosidade, saia daqui, chegou em casa, vai ler a Bíblia de novo, lê o que é ministrado. Talvez a ministração toda, não, ok, mas pelo menos a palavra de Deus que foi ministrada aqui. Amém? E a Bíblia lá em 1 Samuel 18 fala desse pacto, dessa aliança que Davi fez com Jonatas. E ele se lembrou dessa aliança. E aí ele perguntou se tinha alguém lá, se eles sabiam que se tinha alguém da descendência lá do povo de Saul, para ele honrar essa aliança. E aí esse rapaz Ziba, o servo, ele falou de quem? De Mefibosete. Então, olha só, deixa eu ler aqui. Aleluia. Quando. Tá dando para ouvir? Som. Ei. Aleluia. Quando Davi perguntou se havia alguém, Ziba, ele disse que havia. Ele falou de Mefibosete, mas ele se referiu a Mefibosete como quem? Como o aleijado. Tem sim, tem um neto de Saul que vive lá em Lodebar. Lodebar quer dizer lugar de quê? Esquecimento. Exatamente. Uma terra estéril, sem vida, de sequidão. Exatamente, Lodebar. E Ziba falou assim, olha, lá em Lodebar, um neto de Saul, um aleijado dos 2 pés. O nome dele é Mefibosete. Foi assim que Ziba se referiu a Mefibosete. Aleluia. Mas Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem de Deus. Davi aqui, ele já era o quê? Rei. Ele reinava. Davi foi fiel à aliança que ele tinha feito com Jonatas. E quando Ziba falou para ele sobre Mefibosete, Davi, sendo quem ele era, ele não pensou,
Mas só tem esse Mefibosete? Só tem esse rapaz aleijado? Esse rapaz não vai poder me oferecer nada. Não tem riqueza, não tem educação, não tem habilidades, especialização nenhuma. Vive em Lodebar. Certamente não. Aleijado. Como será a aparência desse Mefibosete? Davi não fez isso. Essas não foram as palavras pronunciadas por Davi. Davi não teve esse coração. Davi, sendo quem ele era, rei, o rei Davi, ele disse, a palavra de Deus diz, todo o texto que eu li com vocês, a resposta de Davi para Ziba foi, onde está ele, o filho de Jonatas? Davi se referiu a Mefibosete como filho, e não como um aleijado. Quem se referiu a nós como filho? Sabe, irmãos, Mefibosete aqui era alguém que tinha uma vida o quê? Destruída. Com 5 anos, ficou aleijado. Sendo filho de Jonatas, neto de Saul, que era rei, esse rapaz, ele pertencia o quê? Ao reinado. Ele era príncipe. Ele fazia parte da realeza. Mas foi para onde? Em Lodebar. Terra da sequidão, do esquecimento, estéril. Dá para imaginar como é que estava a vida desse rapaz? Lá em Lodebar? Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando aqui? Dá para imaginar como é que era a vida dele? Mas ele foi alcançado pela graça. Favor. O favor do rei alcançou Mefibosete. E eu quero falar para você, eu quero te lembrar que foi assim conosco. Nós sempre pertencemos à realeza. Desde o Éden. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que Deus nos formou a sua imagem e semelhança para ter o quê? Domínio. Para dominar. Como criaturas de Deus. Nós sempre pertencemos à realeza. Mas por conta da queda do homem, por conta do pecado que também se deu lá no Éden, todos nós um dia fomos parar em Lodebar. Oh Jesus, todos nós um dia fomos parar onde? Lá no mundo. Na terra de sequidão. Sim ou não? Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu estava lendo, estudando. Eu leio muito. E eu li um livro que falava muito sobre esse rapaz. E isso ficou muito aqui encucada. E quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, todos nós nascemos na realeza. Ele era príncipe, mas foi parar lá. Lodebar aponta para o mundo. Todos nós um dia estivemos lá em Lodebar. Todos nós um dia estivemos aonde? Com uma vida como? Destruída, esquecida, seca, estéril. E nós fomos o quê? Alcançados pelo rei. Então, será que quando nós fomos encontrados pelo Senhor, nós estávamos diferente de Mefibosete? Não tinha, talvez não é o caso da questão física, né? De sermos aleijados fisicamente. Mas a pessoa, no caso dele aqui, com os 2 pés aleijados, ele era impossibilitado
de muitas coisas, de desfrutar de muitas coisas, de fluir, de ter uma vida com fluidez, de realização. Quantas coisas esse rapaz deixou de viver e de fazer por conta dessa deficiência? Quantas coisas lá no mundo nós não vivíamos? Nós desejávamos, nós queríamos, nós sonhávamos, mas as coisas não aconteciam. Foi com alguém assim, quando você estava lá no mundo? Você planejava, você sonhava, você queria, né? Você tinha alvos, mas lá nós éramos o quê? Impossibilitados. Assim como Mefibosete. Porque nós estávamos em quê? Numa posição de esterilidade, de esquecimento. Sabe o que aconteceu com Mefibosete, irmãos? Ele foi alcançado pela graça. Davi, quando ele falou para Ziba, traz ele, o filho de Jonatas. Não esse rapaz aleijado, ele não falou assim, ele falou, traz ele, o filho de Jonatas. Davi se referiu a ele como filho. Foi assim que o Senhor fez conosco. É meu filho. Você estava lá perdido, eu estava na amargura, na tristeza, no vazio, sem sonhos, sem expectativas, querendo, indo, tentando, mas as coisas não aconteciam, na amargura, no desespero de alma, na dor, no sofrimento. E aí Jesus, Deus, olhou para nós e falou, é meu filho. Está lá, está assim, está lá no lugar estéril, no lugar de esquecimento, mas é meu filho. Sabe, mas lá fora as pessoas muitas vezes se referem a mim e é assim. As pessoas aí fora se referem aos outros como aquele ali que não vai dar em nada, aquele perdido, aquele drogado, aquele viciado, aquela mulher histérica, doida, aquela pessoa que vive lameado no pecado, aquela ali depressiva, frustrada, infeliz, amargurada, aquele jovem rebelde, perdido, aquele ali não tem futuro. Às vezes as pessoas se referem às outras pessoas assim, pelo que elas mas não pelo que elas são. Sabe, aquilo era o que Mefibosete era naquele tempo. Mas para Davi, ele era o filho de Jonatas. Para Davi, ele não era o aleijado. Para Davi, ele era o filho de Jonatas. Quando Deus olhou para você, ele não olhou para o seu pecado, ele não olhou para como você vivia, ele não olhou para o que você fazia, ele olhou para você como você é. Meu filho. Foi assim conosco, do mesmo jeito que Davi fez com Jonatas. E eu fiquei lendo, eu fico lendo, e eu falei, Jesus, é que é tão difícil estar aqui, às vezes a gente não consegue, a impressão que dá quando você está aqui é que você não está conseguindo transmitir o Espírito, sabe, aquilo que o Senhor falou com você, mas eu fiquei me vendo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que quando eu estava tão jovem, entre 17 e 18 anos, tão infeliz, tão amargurada, tão desacreditada, tão deprimida, cresci num lar tão destruído, de tanta miséria, pobreza, briga, confusão, morava na pior casa da rua, não era nem humilde, que uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser pobre mesmo, sabe? Vivia daquele jeito porque era pobre, porque vivia mal, porque comia mal, vestia mal. Eu olhava para a minha casa, a casa que eu morava, aquela casa de terra, aquela casa pequena. E a situação da minha família, pai que batia na mãe, um lar de violência, aquele monte de filho pequeno, eu e meus irmãos, e minha mãe tendo que trabalhar para sustentar a costureira,
Sabe, aquele ambiente de humilhação, de vergonha, porque a gente era vergonha lá na rua, lá onde a gente morava, porque meu pai batia na minha mãe e era confusão, e era gritaria. Quantas vezes a gente teve que sair no meio da noite de pijama correndo para tentar fugir da violência. E eu cheguei nos extremo entre 16 e 17 anos que eu tinha já vontade de morrer, que eu não tinha sonhos, que eu não tinha expectativa, que eu olhava para mim e eu falava, o que vai ser de mim? Alguém se identifica? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro, meu Deus do céu? Olha o pai que eu tenho, olha a mãe que eu tenho, olha a casa que eu moro. E você sabe que quando a gente está lá, a gente não consegue expressar isso. Às vezes a gente acaba vivendo de aparência. E aí você começa a fazer o quê? Eu já falei isso aqui no encontro para os irmãos, que eu cresci com a mentalidade de casar, eu não caso nunca. Eu cresci com esse pensamento, porque era o que eu via em casa, era um péssimo exemplo de casamento. Então eu tinha pavor. Então, se casamento é isso, eu não quero, eu não vou casar. Mas eu me apaixonei pelo bonito do meu marido. Aleluia. E aí, lá nessa vida de destruição, lá em Lodebar. Aí eu falo, agora eu vou casar e vou ser feliz, né? Porque eu não queria casar, mas quando você está apaixonada, aí não tem jeito. Mas o homem não queria saber de nada. Era um Mefibosete da vida também, assim como eu, né? Era mulher, bebida e futebol. Mulher, bebida e futebol. Era esse que as pessoas falavam, esse não vai dar em nada. Esse aí, você vai casar com ele? É com ele que você quer fazer o seu futuro? Falei, pronto, o que vai ser de mim então? Porque aqui em casa é isso aqui. Com ele vai ser pior, então. Frustrada, irmãos. Frustrada. 19 anos, eu vim de lá da Bahia para cá. Deixei tudo lá, vim para cá tentar o futuro. Tentar ser alguém na vida, estudar, formar, fazer faculdade. Naquela época eu fazia magistério, que é pedagogia, né? Sonhando. Cheguei aqui, tudo piorou. A gente foi morar de aluguel, meu pai continuou do mesmo jeito. A gente vivia sendo despejado. Porque não pagava aluguel, porque tinha uma vida torta, uma vida bagunçada. Meus filhos, glória a Deus, porque o pai me achou, porque meus filhos não têm nem ideia do que foi a minha vida, do que eu vivi quando eu tinha a idade deles. E nesse tempo, assim, é depressão, né? Depressão é o fim. Assim como foi com Mefibosete. O rei me achou. Ele me achou, ele me chamou de filha. Ele me chamou de filha. Eu tive um encontro com Jesus com 19 anos. Eu era jovem, eu me apaixonei por Jesus. É possível, viu, jovem? É possível você se apaixonar por Jesus e permanecer. Eu posso dizer isso para você, porque eu me apaixonei por ele. Eu entendi que ele me chamou de filha. Eu entendi que ele me chamou de filha. Eu entendi o que ele tinha para mim. Eu passei a entender que eu era filha e filha amada. O rei me chamou, o rei me trouxe. O rei me tirou de Lodebar. E o Senhor escreveu a história. Daí começou a cumprir a história do Senhor para a minha vida. Ganhei o Paulo para Jesus, ele se converteu. E enfim, vou falar tudo. Continuar falando sobre isso, porque está aqui o resultado. Porque nós somos filhos. Foi assim com Mefibosete, foi assim comigo, foi assim com você também. Quando ninguém dava nada por você. Quando nem você mesmo acreditava em você. Quando você vai ler aqui sobre Mefibosete, você vai ver que ele tinha medo de encontrar Davi. Ele tinha medo de Davi, porque ele achava que Davi, quando descobrisse que ele estava vivo, que tinha alguém lá da parentela de Saul vivo, ele achava que Davi ia fazer o quê? Matá-lo. Mas Mefibosete, ele foi alcançado pela graça. O que Davi fez foi a manifestação da graça. E de Lodebar, Mefibosete veio direto para o trono. Veio parar no
palácio. Veio parar no palácio. Isso é graça, amém, irmãos? Isso é graça, e essa graça nos alcançou também, amém? E, além de Mefibosete ser alcançado pela graça, ele também passou por uma restituição. No tempo que ele estava lá no esquecimento, no tempo que ele estava esquecido, no tempo que ele achou que não tinha mais nada para acontecer na vida dele, que o destino dele era Lodebar mesmo e pronto. Ele foi o quê? Restituído. Então, em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 6 ao 9, nós vimos que a atitude de Mefibosete diante do rei foi de humilhação. Ele chegou diante do rei com medo. Ele chegou diante do rei e se humilhou. Ele demonstrou o quê? Medo. Mefibosete foi chamado, encontrado, resgatado, mas ainda assim ele precisava o quê? Ter certeza que era aquilo. Quando Ziba foi lá e chamou ele precisou ter certeza. Será que é isso mesmo? Será que Davi não vai me matar, não? Será que é graça mesmo? Será que é o favor mesmo? Então, irmãos, eu vou ler aqui em Romanos 5:8 diz, mas Deus, Romanos, palavra de Deus, capítulo 5, no verso 8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Do mesmo jeito que foi com Mefibosete, foi conosco. É quando nós éramos o quê? Pecadores. Quando nós estávamos perdidos. Então, assim como Mefibosete, nós precisamos ter convicção de que estamos nos prostrando diante de um rei cheio de graça. Diante de um rei rico em graça. Então, isso é tão claro que antes Deus enviara o quê? Os seus profetas para falar conosco. Antes, Deus demonstrava o seu amor por nós através de quem? Dos seus profetas. Deus enviara os profetas para pregar, mas agora Ele enviou o seu Filho para morrer. Por mim e por você. Graça. A mesma graça que alcançou Mefibosete. E a mesma graça que alcançou Mefibosete nos alcançou, mas não foi só graça não, foi restituição também. Então, como eu estava falando com os irmãos, primeiro a graça me alcançou. Ele me chamou de filha, Ele me trouxe para a sua presença. E eu tive encontro com Jesus e eu me apaixonei por Jesus. Mas não foi só isso que Ele fez. E aqui eu estou compartilhando um sentimento com os irmãos, porque eu preciso ser rápida, não vou me deter muito aqui. O fato é que primeiro é a graça, primeiro o Senhor manifestou graça. Davi manifestou graça sobre Mefibosete. Mas Davi também demonstrou o quê? Bondade. Porque ele restituiu tudo. Então, olha só, quando Mefibosete, ele esteve diante de Davi, ele teve medo. Ele teve medo. Mas Davi falou para ele que ele iria restituir tudo. Que Jonatas ia ter tudo aquilo que era de quem? Saul, seu avô. Imediatamente quando Mefibosete chegou no palácio de Davi, ele recebeu o quê? Vestes novas. Ele recebeu o quê? O conforto do palácio. Ele começou a fazer parte da família de Davi. Não foi assim, olha, eu estou aqui fazendo isso por você, Mefibosete, porque eu tenho uma aliança com seu pai, eu falei para ele que eu ia fazer. Então, assim, só que você não vai poder ficar aqui conosco no palácio. Só os nobres que entram aqui nesse palácio. Você vai estar aqui, mas assim, no seu cantinho.
Não foi assim. Ele recebeu aquilo que a família de Davi tinha. Ele foi recebido como filho. A mesma coisa Deus fez conosco. Deus restituiu. Todos vocês aqui, com certeza, pode falar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Sim ou não? A graça te alcançou, mas Ele também liberou sobre você o quê, irmãos? Bondade. Quem aqui você pode dizer que você tem desfrutado da bondade do Pai? Bondade, irmãos, bondade do Pai. O Rei, o nosso Rei, o Rei dos Reis, tem liberado sobre nós o quê? Bondade, favor. Eu posso dizer isso porque eu falo para vocês, eu falei aqui como foi a minha infância, como foi a minha juventude, como que eu fui encontrada pelo Senhor. E aquela menina que falava que não ia casar nunca, casou, crente. Me converti, o Paulo se converteu, nos casamos na igreja. Imagina, na pobreza que eu vivia. Onde que eu ia ter um casamento daquele, gente? Onde que ia ter festa? Onde que eu ia entrar na igreja vestida de noiva? Deus fez isso conosco. Casamos na presença do Senhor, crentes em santidade, esperando o tempo de Deus. Deus me deu uma família. Deus me deu um marido, um homem de Deus que cuida de mim. Na onde? Dentro do que eu vi lá na infância, onde que eu podia imaginar que isso iria acontecer? Deus me deu filhos. A minha filha mais velha, a minha primogênita, ela vai ser pastora de jovens muito em breve, eu creio nisso, em nome de Jesus. Meu genro são obreiros. Meu filho serve o Senhor. Quantas vezes eu falei, Deus, os meus filhos precisam ter experiências com o Senhor. Meus filhos precisam te conhecer. Meus filhos precisam ter revelação da graça. Meus filhos precisam experimentar da tua bondade. Quantas vezes eu pedi isso ao Senhor, eu sempre tive consciência que não era o fato de ser filhos de pastores, que era o fato de crescer na igreja, que ia fazer deles uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu sempre clamei pela experiência, pelo favor, pela bondade. Eu sempre falei pelo Senhor, Deus, eu não sei ser esposa, eu não sei ser mãe, mas assim como a tua bondade me alcançou, alcança os meus filhos. Não basta eles estarem na igreja, eu sempre soube disso. Às vezes você vê o Paulo me chamando aqui e falando acerca do nosso casamento, do propósito, daquilo que Deus tem para nós. E é verdade, irmãos. Nós somos felizes, mas não tem a ver conosco, não. Tem a ver com a bondade. Tem a ver com a bondade. Tem a ver com a graça. Davi falou, vai lá, acha lá um parente do rei Saul. Mefibosete estava lá, foi assim com Deus. Deus olhou e falou, é eles. É eles, é o Paulo, é a Jo, é cada um de nós, igreja. É favor, é graça, é bondade. Deus olhou para você. Deus olhou para você e resolveu liberar graça e liberar bondade. Você precisa perceber a bondade. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus sobre nós. Deus é bom, você está aqui. Às vezes a gente fica olhando para as lutas, para as dificuldades, para os desafios e a gente não percebe quanta bondade. Repete isso comigo, fala, Deus é bom. Fala, a bondade me alcançou. Sabe que Mefibosete, ele estava com a identidade totalmente arruinada. Ele se via como nada. Sabe o que Mefibosete falou para Davi? Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? O homem não tinha identidade nenhuma. O homem estava perdido no mar de amargura, de rejeição, de frustração. Você sabe que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor, é assim que vive. É assim que se sentem. É ou não é, irmãos? Era ou não era assim conosco? Eu me sentia... Eu tinha vergonha da minha vida. Eu me sentia humilhada. Daquela realidade, daquela família, daquele contexto. Mas ainda assim, o rei dos reis, me achou. A graça me alcançou e ainda liberou o quê? Bondade sobre mim, sobre você, sobre nós. Foi assim conosco também. Então, olha só.
Davi respondeu para Mefibosete, como Mefibosete se viu dessa forma como um cão morto. Davi respondeu que trataria bem, como havia prometido a Jonatas. Então, a bondade de Deus alcançou Mefibosete. E essa bondade nos alcança nos níveis mais profundos da nossa existência. Nós só precisamos o quê? Perceber essa bondade. Nós precisamos perceber essa bondade todos os dias. Irmãos, é tão simples perceber a bondade. É só você imaginar agora, nesse exato momento, onde você estaria e como você estaria. Como você estaria, Célio? Como você estaria e onde você estaria? Se não fosse a graça, se não fosse o favor, se não fosse a bondade, aonde você estaria? E vocês aqui jovens, vocês são jovens e talvez vocês ainda não tenham vivido, e glória a Deus por isso, e não vão viver. Sabe, uma situação de pensar assim, aonde que eu estaria agora? Como que era a minha vida antes de conhecer Jesus? Mas sabe por quê? Porque você foi alcançado pela graça, pelo favor e pela bondade. Tem jovens aí na idade de vocês, meninas jovens, tem meninas na idade de vocês agora que estão se prostituindo. Tem meninas na idade de vocês agora que estão no baile funk. Tem menina na idade de vocês agora que não tem valor nenhum aí. Tem menino na idade de vocês que agora estão nas bocas, na biqueira, desesperado por R$1 para comprar drogas, porque precisa de droga, porque é dependente de droga, e você está aqui. Isso é bondade, igreja. Isso é bondade, gente. Isso é o nosso Deus, isso é o Rei. Isso é porque o Rei nos alcançou. Nós precisamos valorizar quem nós somos. Nós temos que ter alegria e prazer em estar aqui como igreja. Foi um final de semana intenso. Desde sexta-feira, 40 horas, culto de manhã, culto de novo, estamos aqui de novo. Mas isso tem que ser motivo de alegria. De alegria, de gratidão, de reconhecer que o favor do Rei nos alcançou. Isso não pode ser peso, isso não pode ser cansaço. Isso é bondade. Amém? Os irmãos entendem isso? E eu preciso correr, né? Oh, Jesus. E, além dele ter sido alcançado pela graça, ter sido restituído no esquecimento, Mefibosete também foi chamado a sentar à mesa do rei. Então, olha só, em 2 Samuel 9:11, vemos que todas as ordens de Davi com relação a Mefibosete são imediatamente providenciadas. Roupas trocadas, cama confortável, dignidade, respeito, valor, o que ele não tinha lá em Lodebar. Mefibosete passou a estar sobre os cuidados do rei. Quem aqui está sobre os cuidados do rei? Quem que você crê que a sua vida está sobre os cuidados do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, igreja? Aleluia. Tudo foi devolvido a Mefibosete. Mas Davi ainda falou para ele assim: a partir de hoje, todos os dias você vai sentar à minha mesa. Sabe o que quer falar? Mesa aponta para quê na Bíblia, irmãos? Para intimidade. Davi chamou Mefibosete para a intimidade. Você vai sentar todos os dias aqui comigo. Seu lugar é aqui. Seu lugar é na minha mesa. Sabe o que Deus fez conosco? Primeiro, Ele nos alcançou com a graça, quando nós estávamos lá perdidos. Nos trouxe, nos salvou, nos amou primeiro. Aí depois Ele liberou sobre nós e tem liberado dia após dia bondade, cuidado. Nós somos cuidados pelo Rei, assim como Ele. E o Senhor ainda nos chama para a intimidade. Ele te chama e Ele me chama para a intimidade, relacionamento, comunhão. O Senhor, Ele quer ter intimidade conosco. Isso é importante. Isso é importante para o rei. Davi, ele fez questão que Mefibosete sentasse à mesa. Ele fez questão que houvesse entre eles o quê? Intimidade.
Deus faz questão que você tenha intimidade com Ele. Deus faz questão da sua intimidade. Deus faz questão de se relacionar com você. Deus se alegra quando você fala com Ele. Deus se alegra quando você ora. Deus se alegra quando você lê a Bíblia. O seu lugar, o meu lugar é lugar de intimidade. É na intimidade que nós temos experiência. Deus anseia por isso. Mesa é lugar de comunhão, de intimidade. Até nos nossos dias, eu particularmente, eu gosto de mesa posta, eu gosto de sentar à mesa, eu amo. Eu amo ter um motivo para receber alguém e colocar uma mesa. Eu valorizo isso. E um dos melhores momentos, assim, que eu particularmente vivo, é quando eu estou à mesa. Quando eu mais consigo conversar com o Paulo, é quando nós estamos sentados para tomar café da manhã. Porque é uma correria, depois do café da manhã ele não para. Então, assim, quando está ali, que a gente conversa um pouco, é prazeroso. Então, dia de quarta-feira, nós tivemos encontro de líderes no Grajaú. Saímos do encontro, o pastor Gilmar, a Camila, as crianças, meu genro, minha filha, fomos todos lá para casa. Eles saíram lá de casa 3 da manhã. Nós estávamos exauridos. Estávamos do encontro, cansados. Mas quando a gente está na mesa, a conversa o quê? Flui. A intimidade, a gente fala, a gente expõe. A gente conversa, a gente fala. Mesa é lugar de intimidade. Quando Davi chamou Mefibosete para a mesa, ele estava falando, eu quero você próximo de mim. Então, a graça nos alcançou, o Senhor restituiu, mas além disso, Ele quer ter o que conosco? Intimidade. Você precisa entender que você precisa ter intimidade com seu pai, você precisa ter comunhão, você precisa ter relacionamento, você precisa estar junto, você precisa ter prazer na oração. Os irmãos entendem isso? E, por fim, Mefibosete, ele teve a geografia dele o quê? Mudada. Então, a história dele, desse rapaz, começa em Lodebar. A história começa lá na terra de sequidão, na terra do esquecimento. Mas ela termina lá em Jerusalém. A nossa história começou aonde? Na onde, irmãos? No mundão. Perdidos. Na sequidão. E o Senhor, Ele fez a mesma coisa. Ele nos tirou do reino das trevas do mundo, no reino das trevas do inferno, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele mudou totalmente a nossa história. O Senhor mudou totalmente o nosso contexto. Você sabe que tanto Mefibosete como seus filhos, eles passaram a morar em Jerusalém. Lodebar ficou para trás. A vida de Mefibosete não tinha mais nada a ver com Lodebar. Fala para o seu irmão. Fala assim, a sua vida não tem mais nada a ver com o mundo. Fala para ela, começou no mundo, mas hoje você faz parte do reino da maravilhosa luz de Deus. Irmãos, com todo amor e carinho, deixa eu concluir. Não combina mais com você o mundo. Para. Você não precisa se vestir igual o mundo. Você não precisa falar igual as pessoas do mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Acabou o mundo. Acabou. Lodebar ficou para trás na vida de Mefibosete. Ele entendeu isso. Começou lá em Lodebar, mas terminou em Jerusalém. Davi mudou tudo. Davi falou, não, vem para cá. Agora você vai morar aqui. Agora você pertence a Jerusalém. Lodebar passou. Acabou o tempo de sequidão. Acabou o tempo de esquecimento. Acabou o tempo de esterilidade. Por que tem tantos irmãos, tantos crentes que vivem na igreja, que vivem no reino da maravilhosa luz, mas ainda misturado com o mundo? Por que não largou de vez o mundo? Por que não desfruta do que Deus tem? Aqui.
Você não precisa mais de nada que está lá. Você não precisa mais. É aqui agora, é a nova vida. Não dá para ter mistura. Jovens, em nome de Jesus, você não pertence mais a este mundo. Não queira, não se preocupe em ser aceito. Não se preocupe em agradar. Não se preocupe em se parecer. Ah, mas se eu não me vestir assim. Ah, mas se eu não me falar assim. Se eu não me relacionar, como que vai ser? Esquece. Esquece o mundo. Esquece Lodebar. Viva o novo de Deus para você. Como jovem temente. Como jovem cheio da vida. Jovem que foi alcançado pela graça. Sabe, oh meu Deus, eu preciso terminar, Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu me converti, oh Jesus, eu me apaixonei pelo Senhor. Eu me apaixonei. Eu tinha tanta tristeza, irmãos, tanta tristeza. Alguém aqui, quando era do mundo, tinha um vazio? Sabe aquele vazio do tamanho de Jesus? Eu tinha um vazio que eu não entendia. Eu tinha um vazio. Dançava, ia para as baladas, namorava com meu marido. E graças a Deus que era com meu marido, né? Deus é tão bom, Deus é tão bom. Mas tinha um vazio, tinha uma tristeza, tinha uma angústia. E quando eu me converti, eu me apaixonei por Jesus. E aí eu ganhei, estou terminando. Terminei o Paulo para Jesus, ele se converteu. E aí, no tempo, nos dias que ele se converteu, nós tínhamos retornado o namoro, era um vai e volta, termina e volta, era uma bagunça. Como diziam as pessoas lá mesmo, não tinha futuro nenhum aquilo. E aí, ele se converteu, se batizou, veio para Jesus. Mas olha só, deixa eu falar com os jovens, eu sinto que Deus quer falar alguma coisa com os jovens. Eu estava tão apaixonada por Jesus, e quando antes de me converter, era assim, Deus no céu e Paulo na terra. Era uma paixão. E a gente terminava e eu ficava deprimida. E eu chorava e era aquela treva, né? E aí, fui alcançada pelo rei. O favor do rei me alcançou. Ele me chamou de filha, me trouxe, eu me apaixonei por ele. E aí, Paulo se converteu, estava na igreja comigo. Mas sabe, um dia eu cheguei para ele assim e falei, olha, eu não quero namorar mais não. Estou terminando o namoro. Aconteceu, não foi, amor? Estava na igreja, mas ele estava na igreja, ele tinha se convertido. Estava tudo certo. Mas eu falei para ele, eu quero namorar não, eu quero terminar. Ué, mas eu vim para a igreja por causa de você. E eu estava tão apaixonada por Jesus que eu falei para ele, por isso mesmo que eu estou terminando. Porque o dia que você priorizar Jesus, quando você vier para a igreja por causa de Jesus, aí quem sabe. Porque eu quero Jesus. Tem jovens que saem da igreja porque precisa namorar. Ficar, né? Namorar. Porque essa coisa está demorando demais, então não dá. E eu terminei. Porque eu não queria pecar. Porque eu entendi que não era mais como no mundo. Não era mais como era em Lodebar. Não dava para continuar mais como era lá. O Senhor tinha me tirado de lá já. Não era mais de lá, não. Se a gente continuasse namorando, ia ser. E eu terminei. E aí ficamos quase 2 anos. E aí ele foi crescendo em Deus. Foi se apaixonando por Jesus. Eu também. Nós na igreja muito jovens ainda, servindo o Senhor. Crescendo, evangelizando. Eu via, eu percebia. Ele cada vez mais apaixonado. Parou de pegar no meu pé. Parou de ficar atrás de mim, falando que a gente ia casar, Entendeu que a prioridade era Jesus. E aí o que o Senhor fez? Nos uniu de novo. Trouxe. Fez. Cumpriu o quê? O propósito. Casamos. 23 anos de casados fizemos agora. Pronto, Deus fez. Assim como foi com Mefibosete. Restituiu o quê? Tudo. Tudo. Mas sabe, Mefibosete, ele entendeu isso. Então eu estou falando tudo isso aqui para você.
E a seriedade de quem nós somos, a seriedade do quanto nós somos amados, quem nós somos, o que o Senhor fez em nós, o que o Senhor fez por nós. Mas muitas vezes nós vivemos na igreja como se Deus nos devesse alguma coisa. A gente não consegue perceber o quê? Tanto favor e tanta bondade. Parece que sempre está faltando o quê? Alguma coisa. Então, é verdade, a graça me alcançou, Deus tem sido bom, mas é porque meu marido ainda não se converteu, é porque meus filhos ainda não veio, é porque isso, é por aquilo. E parece que existe em nós uma insatisfação de estar sempre querendo mais, mais. E eu quero falar para você, tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós só precisamos reconhecer isso aqui. Favor, bondade. Crente, olha aqui para mim, irmãos. Crente que reconhece essa graça. Crente que reconhece essa bondade. Crente que reconhece que foi alcançado pelo Rei. Ele permanece. Nós vamos encher a casa. Vamos encher, isso aqui vai estar cheio. Olha só, isso aqui vai estar cheio de jovens sentados aqui, ó. Pode escrever, vai estar cheio de jovem aqui, ó. Cheio. Tá quente, vai esquentar mais, vai pegar fogo. Porque vai encher, irmãos. Primeiro o Senhor vai encher isso aqui, vai abarrotar para depois nos levar para outro prédio. Mas vai encher. Os jovens não vão ficar sentados mais, porque não vai caber. Mas sabe por quê? Porque tem crentes aqui que se vê como Mefibosete, que foi o que é alcançado. Não é crente orgulhoso que acha que Deus tem que fazer mais, não. Deus não tem que fazer mais nada. Como meu marido sempre fala que ele já fez tudo. Você só precisa perceber. Para concluir, terminar. Olha só o que acontece. Eu fiquei lendo aqui, pensando. Aqui, nessa história de Davi, chegou a esse ponto. Mefibosete foi para o palácio, estava tudo certo, comendo à mesa do rei, desfrutando. E aí Davi passa por muita situação, vem a questão do pecado, vem a questão da rebeldia do filho. E lá na frente, rapidamente, no verso 19 de 2 Samuel, para eu concluir. Verso 19. Houve um contexto que Davi teve que fugir, por isso que eu estou para você ler a Bíblia. De quando Mefibosete foi alcançado, foi para o palácio, até isso aqui que eu vou ler, muita coisa aconteceu com Davi. Davi teve que fugir lá de Jerusalém, porque o filho dele traiu, perseguiu, houve toda aquela guerra com o filho morreu, e Davi teve que voltar. Só que quando Davi teve que fugir do filho dele, Mefibosete não foi junto. E aí, olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia no verso 19, no capítulo 19, no versículo 24. Mefibosete não foi com Davi. Sabe o que deu a entender? Que Mefibosete não valorizou o que Davi fez. Que Mefibosete não estava junto com o rei. E aí Davi voltou. Quando Davi voltou para Jerusalém, no capítulo 19, no versículo 24, olha o que aconteceu. Mefibosete, está falando de novo aqui dele. Entenda, muitas coisas aconteceram nesse percurso aí, tá? E aí Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. O rei tinha voltado, o filho já estava morto, Davi tinha vencido. Também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Esse aqui era Ziba que enganou ele. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar
entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Porque Ziba foi lá e falou para Davi. Davi perguntou: por que Mefibosete não veio comigo? Ziba falou assim: porque ele ficou, porque ele quer tomar posse de tudo que era do avô dele. Tudo que você, rei, deixou lá, Mefibosete ficou lá com a intenção de adquirir. Qual a impressão que deu, irmãos? Que Mefibosete era o quê? Traidor. A impressão que deu é que Mefibosete estava traindo Davi. E aí, Davi falou assim para ele, no verso 29, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Ziba fala uma coisa, você, Mefibosete, fala outra. Ziba falou que você não veio porque você não quis, mas você está dizendo que é porque você não conseguiu. Então, faz o seguinte, dividam a propriedade. Aí Mefibosete respondeu, mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. O que Mefibosete falou? Deixe que ele fique com tudo. Tá tudo bem. O mais importante é que rei chegou o quê? Bem. O importante é que o rei chegou em segurança ao seu lar. Ou seja, Davi, rei, eu me importo com você. Davi, você não está me devendo nada. Deixa que ele fique com tudo, eu não me importo. Eu não me importo com as demais coisas. Eu me importo com o rei. Mefibosete estava falando o seguinte: eu me importo com o rei. Eu me importo com você. Aí eu te pergunto, e nós, igreja? E nós? Nós nos importamos com o rei? Nós nos importamos com o que ele fez conosco? Nós valorizamos o que ele fez? Nós reconhecemos o que ele fez? Nós reconhecemos quem é o rei dos reis, quem é o senhor dos senhores. Nós, assim como Mefibosete, valorizamos mais ele, o que ele quer, a presença dele, o que ele tem. Sabe, nós vamos sim encher a casa, nós vamos sim crescer, nós vamos sim viver tudo que ele tem para nós, mas quando ele for o mais importante, quando nós nos importarmos primeiro com ele, é por ele. Eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito por causa dele. É por amor a ele. É porque ele no centro. É porque o favor dele me alcançou. É porque ele teve bondade para comigo. Ele me restituiu. É porque ele me colocou na sua mesa, no lugar da intimidade. Ele me trouxe para o centro do seu propósito. É porque ele me amou primeiro. É porque eu não era ninguém, eu não era nada. Eu estava perdida, eu estava em Lodebar. Eu não tinha sonhos, eu não tinha expectativas, eu não tinha propósito de vida. E ele, o rei me trouxe. O rei olhou para mim e me viu como filho. O rei me viu como filha. É por isso que eu não vou ficar aqui na igreja oscilante. É por isso que eu não vou ficar aqui na igreja no raso. É por isso que eu não vou ficar aqui na igreja. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu quero, outro eu não quero. É por isso que eu não vou ficar olhando para mim. É por isso que eu não vou ficar olhando para os meus projetos, para a minha faculdade, para o meu estudo, para o meu trabalho. O Mefibosete falou assim, deixa tudo para lá. Deixa tudo, não tem problema. Não precisa nem dividir a propriedade com ele, não, dá para ele. O importante é o rei. E o importante é você, Davi. Será que nós como igreja, nós podemos nos posicionar dessa forma? Será que tem igreja aqui hoje, será que a igreja Varginha tem esse posicionamento, se levantar e falar, o importante é o Senhor Jesus. Eu vou viver para o Senhor Jesus. Eu reconheço o teu sacrifício
sacrifício por mim, eu reconheço a tua bondade, eu reconheço o teu favor, e eu vou permanecer, e eu vou fazer o que tem que ser feito por causa do Senhor. Será que tem irmãos aqui assim? Cadê a igreja videira Varginha? Cadê a igreja apaixonada? Cadê a igreja que entendeu que é filho, que o pai adotou? Ah, Davi adotou esse rapaz. A história desse rapaz foi mudada porque o rei mandou chamá-lo. O nosso rei já nos chamou, irmãos. Agora a resposta é conosco. O nosso rei, o nosso pai, ele nos adotou. Nós éramos órfãos, perdidos. Mas nós estamos aqui. Deixa eu te falar. Quantas pessoas que você conhece que estão lá em Lodebar ainda? Quantas pessoas que você conhece que você até ama, mas está lá em Lodebar? E você está onde? Aqui. Você está na mesa. Você está na presença. E porque você está na mesa, porque você está na presença, porque você está desfrutando da intimidade, porque você ama o rei, porque assim como Mefibosete, você reconhece quem é o rei na sua vida. Por isso que nós como igreja vamos viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem aqui para nós. Aí eu te pergunto, quem quer isso? Quem aqui o rei pode contar com você? Se pode, fica de pé no seu lugar. Quem aqui você reconhece quem é o rei? Quem aqui você dispõe a falar é pelo rei? Eu estou com o rei, eu sou a favor do rei, eu sou pelo rei. Eu vou fazer porque não é a igreja videira, porque não tem que ser feito na igreja, ou é porque nós temos que ganhar alma, é por conta do rei. Se você está aqui, olha isso, olha aqui para mim porque é muito sério, porque eu tenho essa convicção no meu espírito. Os que entendem isso permanecem. Os que entendem que foram alcançados permanecem. Tanto tempo nós temos servindo o Senhor. Tantas coisas nós já passamos, eu e o meu marido. Experiências de luto, de dor, de perca. De coisas que, sim, iria nos afastar. Iria nos tirar. E você também, com certeza, já viveu essas experiências. Mas nós permanecemos. Porque nós sabemos quem é o Senhor nas nossas vidas. Eu sei quem é Jesus, irmãos. Eu sei quem é Jesus para mim. Eu sei que não tem vida em mim sem Ele. Eu sei que sem Ele eu estaria lá perdida em Lodebar. Tudo que eu faço, a minha entrega. Eu e o Paulo, nós entregamos a nossa juventude todinha servindo o Senhor. Criticados pela família, todo mundo fala que a gente é louco. Para que isso tudo? Mas é porque nós entendemos quem é o rei na nossa vida. Quem entende isso, quem tem essa revelação permanece. E eu quero que você, que entende mesmo, que a graça te alcançou, que bondade te alcançou, que você percebe favor, que você percebe que o rei te chamou, e você se dispõe a fazer, eu vou fazer tudo que tem que ser feito, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou me desgastar por causa dele, porque eu sei quem ele é, eu sei quem ele é para mim, eu amo o meu rei, o rei dos reis, o meu pai, o meu Senhor. Você que entendeu isso, eu quero que você saia do seu lugar. Se isso ficou claro para você, eu vou entender que você entendeu se você sair, para você vir aqui. Para junto agora nós